perceber a natureza te louvar, cantando de prazer. O mundo é teu, Senhor, apraz-me meditar em tuas sábias criações, os montes, céus e o mar. O mundo é teu, Senhor, as aves na amplidão, o lírio branco e a luz do sol, feituras tua ação. O mundo é teu, Senhor, em tudo posso ver, até na folha farfalhar percebo o teu poder. O mundo é teu, Senhor, ó, faze-me lembrar, embora exista o erro e o mal, que és tu a governar. O mundo é teu, Senhor, porque me entristecer, na cruz venceste e voltarás em glória e com poder. Boa noite a todos. Chamamos bem-vindos ao culto. Pela graça de Deus, temos mais esta oportunidade de nos reunirmos para a Ele, ao nosso Deus, rendermos graças, louvores, agradecê-lo e também ouvir a sua palavra. O tema do culto de hoje é preciso continuar. Às vezes nós passamos em nossa vida situações em que pensamos em desistir. Pensamos que não adianta continuar, não adianta tentar. Mas depois pensamos que é preciso continuar. Jesus passou por situações difíceis. Na sua própria terra, ele foi rejeitado pelos seus conterrâneos. E ele, então, mesmo assim, continuou ensinando, pregando o Evangelho nas regiões vizinhas. E este é o assunto do dia de hoje. É preciso continuar pregando o Evangelho. A pregação do Evangelho precisa continuar, precisa avançar. Também cumprimentamos aqueles que nos acompanham de casa, pelo Facebook. O culto está sendo transmitido. Que Deus os abençoe aí, os irmãos e amigos que estão nos acompanhando também através do nosso canal. Nós vamos então cantar o primeiro hino, este belo hino, a Deus cantai louvores. A Deus cantai louvores. Salva os desolados, do medo e da aflição. Em vossos cantos e grandes
Fiquemos de pé, nós vamos seguir com a invocação, confissão de pecados. Em nome de Deus Pai, que nos criou e nos dá todas as coisas, em nome de Deus, o Filho, que ressuscitou e nos deu a certeza da vida eterna, em nome de Deus, Espírito Santo, que nos chamou pelo Evangelho e nos iluminou, santificou, nos reuniu como igreja e enviou-nos para proclamar a salvação. Amém. Estimados irmãos e irmãs, Deus tem um grande desejo em seu coração. Ele quer que todos se arrependam dos seus pecados, confiem no perdão que Ele nos oferece em Cristo Jesus. Ele nos convida a confessar nossos pecados com um único objetivo: perdoar-nos e tornar-nos mais brancos do que a neve. Vamos então confessar nossos pecados. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Pois eu conheço bem os meus erros, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas, e estás certo quando me condenas. De fato, tenho sido mau desde que nasci, pecador desde o dia que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero. Enches o meu coração com a sua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Dá-me novamente a alegria da sua salvação e conserve em mim o desejo de ser obediente. Salmo 51 ainda nos diz, no versículo 17, tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Ou seja, Deus se alegra ao saber do nosso arrependimento e da nossa confiança em Cristo como Salvador. A promessa de Deus é verdadeira. Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos tornar mais brancos do que a neve. Por isso, por ordem de nosso Senhor Jesus Cristo, anuncio a graça de Deus e perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Agradecidos pelo perdão recebido, queremos louvar e adorar ao nosso Deus, conforme o salmo a seguir. Ó Senhor Deus, levanto os olhos a ti, que tens o trono no céu. Como os olhos dos servos estão atentos às mãos dos seus senhores, E os olhos da serva, as mãos da sua senhora, assim olhamos para ti, ó Senhor, esperando que tenhas compaixão de nós. tem compaixão de nós, ó Senhor, pois somos tratados com muito desprezo. A nossa alma está saturada de zombaria dos arrogantes e do desprezo dos soberbos. Podeis sentar, nós vamos cantar mais um hino. Mãos ao trabalho. Enquanto ainda tendes
a trabalhar. Veia que vem na noite, não há mais ligar. Vamos ao trabalho, servas, sem nunca esmorecer. Tendo Jesus ao lado, fácil é vencer. Vamos, irmãos, servindo, a Deus nos consagrar. Veia quem vem na noite, não há mais ligar. Vamos ao trabalho, servos, obreiros de Jesus. Que tempo agora de servir na luz e do vigor da vida a Cristo devotar. Veia que vem na noite, não há mais ligar. Vamos ao trabalho todos, breve nos chega o fim. Quando tocar o juízo, anjo seu clarim. Vamos, irmãos, à obra, por Cristo trabalhar. Veia divino à noite, vamos descansar. Vamos ouvir a leitura da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a sua segunda carta, no capítulo 12, versículos 1 a 10. 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 1 a 10. Texto muito interessante, muito oportuno para o momento que estamos vivendo. 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 1 a 10. Texto também conhecido de vós. Assim diz: embora não adiante nada, eu preciso me gabar de mim mesmo. Agora vou falar a respeito das visões e revelações que o Senhor me tem dado. Conheço um cristão que há 14 anos foi levado de repente até o mais alto céu. Não sei se isso de fato aconteceu ou se ele teve uma visão. Somente Deus sabe. Repito, sei que este homem foi levado de repente ao paraíso. Não sei se isso de fato aconteceu ou se foi uma visão. Somente Deus sabe. E ali ele ouviu coisas que palavras humanas não conseguem contar. Eu me gabarei desse homem, mas não me gabarei de mim mesmo, a não ser das coisas que mostram as minhas fraquezas. No entanto, se eu quisesse me gabar de mim mesmo, isso não seria uma loucura, porque estaria dizendo a verdade. Mas eu não me gabarei, pois quero que a opinião que as pessoas têm de mim se baseie naquilo que me viram fazer e me ouviram dizer. Mas para que eu não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. 3 vezes orei ao Senhor pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento. Mas Ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições, as dificuldades pelos quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim.
Então, este texto relata o momento em que o apóstolo Paulo teve a oportunidade de dar uma espiadinha no céu. Isso mesmo, o apóstolo Paulo teve uma visão do céu. E como o próprio texto diz, ele não sabe explicar se de fato ele foi levado para lá ou se teve uma visão. Mas que ele viu, né, o céu. E ele disse que o céu, o que ele viu, não tem como descrever. Palavras humanas não dá para escrever. Então o apóstolo Paulo teve essa experiência. Ele viu o céu. E aí ele continua dizendo que ele até teria motivos para se gabar, né? Para se gabar, para falar bem de si, para ficar orgulhoso, por causa dessa experiência que ele teve, de ver o céu. Mas ele falou, mas eu não vou me gabar. Quando ele fala aqui, eu conheço um homem, era ele mesmo, tá? Era ele mesmo, era o apóstolo Paulo. Ele teve esta visão, ou ele foi levado para lá, ele não sabe dizer. Mas ele disse que eu não vou me gabar de mim mesmo, né? Eu não vou me vangloriar, eu não vou exaltar-me, né, para que vocês acreditem em mim, mas eu vou me gabar das minhas fraquezas, das minhas limitações, das minhas dificuldades. Porque ele disse que quando ele estava com dificuldades, ou quando ele estava passando por sofrimento, ele sentia o poder de Deus mais forte nele. E assim conosco também, né? Nos momentos mais difíceis, nos momentos mais complicados da vida, é que parece e que de fato nós precisamos mais de Deus. Parece que nós sentimos mais a presença de Deus, mas é porque nós precisamos mais dele, é que nós nos lembramos mais dele nos momentos difíceis, né? Momentos de enfermidade, momentos pessoais nas quais passamos, né? Momentos de dificuldade. Então o apóstolo Paulo fala aqui que ele vai se vangloriar das limitações. O ser humano, ele gosta de falar bem de si mesmo, ele gosta de exaltar as suas façanhas, né? Mas faz bem aquele que também reconhece as suas limitações, suas fraquezas, seus limites, né? Nós não somos super-heróis, nós não conseguimos fazer tudo, né? Então, é importante colocarmos as nossas vidas nas mãos de Deus. Há um outro texto bíblico que diz que a nossa suficiência vem do Senhor, né? Então, Deus é quem nos supre. Então, Deus é quem nos ampara, nos ajuda em todos os momentos, né? Então, não confiem tanto em si mesmo, confie em Deus. O apóstolo Paulo fala de uma doença, né, que ele tinha, uma doença dolorosa, um espinho na carne, um espinho no meu corpo. Nós não sabemos que doença o apóstolo Paulo tinha, mas ele pediu para que Deus tirasse essa doença dele, né? E 3 vezes Deus falou, não, você vai ficar com ela, né? E ele entendia que aquela doença, ou aquela enfermidade, ou aquele espinho na carne, tornava ele mais dependente de Deus, mais humilde. E ele termina dizendo, quando eu perco toda a força, então eu tenho a força de Cristo em mim. Então, nos momentos difíceis, confie em Deus, Ele vai lhe ajudar. Vamos também ouvir o Evangelho. Evangelho, podemos ficar de pé para ouvirmos, né, o Evangelho, que é a base para a nossa meditação, nossa reflexão logo mais, Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 1 a 13. Marcos 6, versículos 1 a 13, é a continuação da leitura dos cultos passados, que diz assim: Jesus voltou com os seus discípulos para a cidade de Nazaré, onde tinha morado. No sábado, ele começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o estavam escutando ficaram admirados e perguntaram: de onde é que esse homem consegue tudo isso? De onde é que vem a sabedoria dele? Como é que ele faz esses milagres? Por acaso não é o carpinteiro, filho de Maria? Não é irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As irmãs dele não moram aqui? Por isso ficaram desiludidos com ele. Mas Jesus disse: um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra
entre os seus parentes e na sua própria casa. E ele não pôde fazer milagres em Nazaré, a não ser curar alguns doentes, pondo a mão sobre eles. E ficou admirado com a falta de fé que havia ali. Jesus ensinava nos povoados que havia perto dali. Ele chamou os 12 discípulos e os enviou 2 a 2, dando-lhes poder para expulsar espíritos maus. Deu ordem para não levar nada na viagem, somente uma bengala para se apoiar. Não deviam levar comida, nem sacola, nem dinheiro. Deviam calçar sandálias e não levar nenhuma túnica a mais. Disse ainda: quando entrarem numa cidade, fiquem hospedados na casa que forem recebidos, até que saiam daquela cidade. Mas se em algum lugar as pessoas não quiserem recebê-los, nem ouvi-los, vão embora. E na saída, sacudam o pó das suas sandálias, como sinal de protesto contra aquela gente. Então os discípulos foram e anunciaram que todos deviam se arrepender dos seus pecados. Eles expulsaram muitos demônios e curavam muitos doentes, pondo azeite na cabeça deles. Até aqui a leitura do Evangelho. Vamos agora confessar nossa fé conforme o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podeis sentar. Vamos cantar o próximo hino, Em Nossa Vasta Terra.
graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo estejam conosco. Vamos meditarmos na sua santa palavra, especialmente sobre o evangelho que acabamos de ouvir, o evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 1 a 13, de onde destacamos o tema: a pregação do evangelho precisa continuar. A pregação do evangelho precisa continuar. Podeis sentar. Estimados irmãos e irmãs, estimados amigos, estimados irmãos e amigos que nos assistem também pela internet, sempre é bom receber elogios, ajuda, apoio, palavras de motivação, mas temos dificuldades em receber críticas, ou ouvir que estamos errados, ou reconhecer nossos erros. É preferível gostar de Jesus como bom pastor, como aquele que acalma a tempestade, como aquele que alimenta a multidão, como aquele que cura. Porém, há dificuldades em vê-lo como alguém que nos chama a arrepender-se e a crer no Evangelho, que fala apenas de salvação eterna e que julgará o mundo. Algo parecido aconteceu com o próprio Jesus em Nazaré, como vimos na leitura do Evangelho de hoje. Jesus tinha realizado pelo menos 4 grandes milagres. Ele acalmou a tempestade, curou um endemoniado em Gerasa, curou uma mulher que tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia, ressuscitou a filha de Jairo. Esses feitos maravilhosos de Jesus e seus ensinamentos já eram muito conhecidos e falados por toda a região entre o povo. Aí então ele deixou a região onde estava, mais ao norte, próximo à região do Mar da Galileia, Cafarnaum, e foi para a sua terra, Nazaré, que ficava mais ao sul, né? Mas não muito longe da Galileia, na verdade, ficava ainda na região da Galileia, mas mais ao sul do Mar da Galileia. E seus discípulos foram, e em Nazaré Jesus foi criado, né? Ele nasceu em Belém, mas seus pais eram de Nazaré. Jesus passou a sua infância em Nazaré. E seus discípulos foram com ele. Não é difícil supor que os seus concidadãos, que os moradores de Nazaré, esperavam que ele realizasse muitos milagres ali. Certamente eles pensavam, se ele fez tudo aquilo fora da sua terra, imagina o que ele não vai fazer em Nazaré. Eles estavam cheios de expectativa. E chegando em Nazaré, Jesus e os seus discípulos vão à sinagoga. A sinagoga é o templo judaico, a congregação local, congregação judaica. O evangelista Lucas nos dá mais detalhes, né, dizendo que ali Jesus começou a ensinar, né, como o nosso texto diz, Jesus começou a ensinar, e as pessoas ficaram impressionadas com o seu ensino, né, e ficaram assim abismadas, né, pela sua maneira de ensinar, sua sabedoria, a sua autoridade. E aí eles deram para ele, segundo o evangelista Lucas, eles deram para ele o livro do profeta Isaías para que ele lesse. Aí ele leu o capítulo 61, onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me para curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. E todos, na sinagoga, olhavam atentamente para ele. E após a leitura, Jesus disse: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Seus conterrâneos ficaram admirados com a sabedoria que ele tinha, a maneira como ele ensinava, ele pregava. E eles então passaram a perguntar, né, a questionar: mas de onde é que esse homem consegue tudo isso? De onde vem a sabedoria dele? Como é que ele faz esses milagres? Mas logo, tudo isso foi subitamente substituído por indiferença e desprezo. Não demorou
para que palavras de escárnio e zombaria também aparecessem. Não é este o carpinteiro? Não é este o filho de Maria? Ele não é carpinteiro, né? Ele não é o carpinteiro, o filho de Maria? Não é irmão de Tiago, José, Judas? As irmãs não moram aqui, nós não conhecemos eles? Quem é ele, né? Quem ele pensa que é? Dizer que é o enviado de Deus. Porque Jesus disse para eles que a Escritura, que estava se cumprindo que as Escrituras, o que eles acabaram de ler. Ele se colocou como o cumprimento das profecias. E o povo, seus conterrâneos, não podiam compreender, não podiam aceitar, também, talvez por inveja também, que Jesus, o filho do carpinteiro, ali recebesse uma missão dos céus. E então, diante da recusa, que seus ensinamentos e poder provinham de Deus, eles ficaram decepcionados, desiludidos, diz o texto, desiludidos com ele. Eles fecharam os seus olhos e taparam seus ouvidos diante dos atos, diante das palavras e atos de Jesus. E Jesus não tentou se justificar, né? Não tentou fazer nenhuma justificativa, se explicar. Ele compreendeu que o preconceito é uma forte barreira para a fé. E aí ele citou um provérbio que era conhecido, né, dos escritores, e era muito conhecido por eles, citado muitas vezes pelos escritores do mundo antigo. Diz no versículo 4, um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. Também é conhecido por nós também, né, como, né, popularmente, né, que santo de casa não faz milagre. E eles ficaram desiludidos com ele, diz o texto. E a consequência disso é que Jesus não pôde fazer milagres ali, muitos milagres ali. Diante da incredulidade generalizada dos seus conterrâneos, diante da oposição que ele ali recebeu, ele limita a sua ação, curando a si apenas alguns enfermos. O texto diz que Jesus se admirou da incredulidade e retirou-se dali, né? Ele ficou muito admirado com a falta de fé que havia ali, né? E ele retirou-se dali. O texto continua dizendo, né? Jesus ensinava nos povoados que havia perto dali. A pregação e o evangelho tinham que avançar. Rejeitado em sua cidade, ele retirou-se para outros lugares, a fim de anunciar a sua mensagem de perdão e salvação. Passou a ensinar nos povoados vizinhos dali. Por mais que o povo de Israel, de Nazaré, tenha rejeitado Jesus, ele não ficou desencorajado. A pregação do evangelho tinha que continuar, tinha que avançar. Ele chamou os seus 12 discípulos e os enviou de 2 em 2, né? O texto na sequência diz isso, para pregar o evangelho. Jesus lhes deu autoridade e eles saindo foram e anunciaram que todos deviam se arrepender dos seus pecados, expulsavam muitos demônios e curavam muitos doentes, pondo o azeite na cabeça deles. É interessante que Jesus lhes dá algumas recomendações práticas, dizendo que eles não deviam levar dinheiro, nem muita bagagem. Era uma viagem curta, rápida. Deveriam levar o estritamente necessário. Não deviam perder tempo, a fim de que a mensagem do Evangelho chegasse ao maior número possível de pessoas. A pregação do Evangelho precisava avançar. Estimados irmãos, irmãs, amigos, esse texto nos leva a algumas reflexões, nos leva a tirarmos algumas lições para nós. Vimos que os concidadãos de Jesus, os seus conterrâneos, o rejeitaram. Eles tinham uma expectativa errada de Jesus. Eles queriam ver seus milagres, mas quando Jesus apontou para si mesmo como cumprimento da promessa, como Messias prometido, aí eles acharam que era demais. Eles o rejeitaram, descartaram. Jesus não era o Messias que eles esperavam e eles queriam. As pessoas não queriam saber sobre o ensino da pregação a respeito do perdão dos pecados, da reconciliação com Deus e da salvação que Jesus veio realizar. Eles não queriam saber disso. E hoje também não é diferente.
As pessoas hoje também querem um Deus milagreiro, querem um Deus que resolva os seus problemas físicos, materiais e terrenos. O segundo ensinamento: Jesus ficou admirado com a falta de fé que havia ali. E será que, se Jesus viesse hoje para a nossa terra, para Caxias do Sul, para a nossa região aqui que nós vivemos, né, zona norte de Caxias, como será que ele ficaria? Será que ele não ficaria decepcionado também? Decepcionado com a falta de fé, falta de consagração de muitos cristãos, falta de testemunho, desonestidade, intolerância. Será que também hoje há resistência ao Evangelho, à pregação da palavra? Como é triste quando há resistência, desprezo, indiferença à palavra de Deus. Muitos rejeitam e desprezam tudo o que Deus faz e ao presente de Jesus. São muitos os que não querem ouvir a palavra de Deus. Muitos até ouviram a palavra salvadora, mas não estão respondendo ao amor de Deus. Muita gente se escandaliza quando o Evangelho não vem em forma de milagres, curas, sinais. As pessoas às vezes têm uma expectativa errada também a respeito de Jesus e do Evangelho, achando que o Evangelho precisa vir acompanhado de milagres e sinais, curas, prosperidade. O puro Evangelho parece não apetecer mais as pessoas do nosso tempo. Essa é uma palavra que eu ouvi muito por aí, né? Aprendi aqui a usá-la. Apetecer. Né? Parece que as pessoas, o Evangelho não as faz bem, parece. Né? Também nós, por vezes, pensamos que Jesus deveria ser mais proativo, fazendo sinais, milagres, como falamos. Mas ele não obedece à nossa vontade. Nós vimos na leitura de 2 Coríntios, né, onde Paulo pede para que Deus cure ele da enfermidade. E Deus não o curou. Deus não o curou. E ele continuou com aquela enfermidade. Ele não obedece à nossa vontade. Nem tudo aquilo que está nos nossos planos ou aquilo que queremos é da vontade de Deus. Mas apesar de tudo, Deus continua enviando profetas, Deus continua enviando mensageiros, pastores, pessoas para anunciar a salvação. Apesar da violenta rejeição por parte dos cidadãos de Nazaré, Jesus retira-se dali e continua pregando o Evangelho. Ele chama seus 12 discípulos e os envia para pregar o Evangelho. Vemos que Jesus não desanima, ele não desiste. Ele não desiste de salvar, ele não desiste de nós. É bem provável que nós sejamos bem menos resilientes e menos perseverantes. Nós desanimamos mais facilmente diante das dificuldades e da vida cristã. Queremos, às vezes, desistir rapidamente. Em qualquer empreendimento. Quando sofremos oposição ou quando não dá certo, queremos desistir. Diante, talvez, até das primeiras dificuldades. Muito provavelmente, que se dependesse de nós, aliás, não gostamos de aderir muito esforço, luta, trabalho fiel, dedicado, perseverante. Muito provavelmente que se dependesse de nós, a pregação do Evangelho não iria avançar. E muita gente deixaria de ouvir a mensagem da salvação em Cristo e se perderia. É impressionante vermos que o nosso Salvador, ele prosseguiu no seu trabalho, ensinando a palavra de Deus, pregando o Evangelho a muitas pessoas. Por mais que tivesse se admirado da incredulidade dos seus cidadãos, imagina
os seus próprios parentes ali, que haviam ali, talvez muitos conhecidos, fizeram pouco caso, rejeitaram Jesus. Mas ele não se deixou se abater. Ele não se deixou abater, nem desanimar. O tema da sua pregação era chamar todas as pessoas ao arrependimento e garantir-lhes o perdão dos pecados e a paz de coração com o Pai pela fé nele. Ele continuou. Ele prosseguiu seu ministério até a cruz. Nada e ninguém fez ele desistir do seu caminho. Ele levou tão a sério a necessidade do Evangelho avançar, que deu sua vida à morte de cruz. Era necessário que o Filho de Deus fosse morto em sacrifício para pagar por todos os pecados de toda a humanidade. É da cruz de Jesus que nós recebemos o perdão dos pecados, de todas as nossas faltas, especialmente quando o diabo, o mundo e a nossa carne querem nos fazer afastar de Deus, nos afastar da fé, a desistir. Tudo que Jesus realizou no seu ministério, tudo que ele conquistou com o seu sofrimento, morte e ressurreição, ele nos dá de presente no batismo, na pregação da palavra e na Santa Ceia. Então, tudo que Cristo conquistou para nós na cruz está presente hoje no culto. Está aqui hoje, para você, para todos nós. Isso porque ele não desistiu. Isso porque ele foi perseverante. Isso porque ele continuou. Esses benefícios são perdão dos pecados, uma nova vida com ele, pela fé e a certeza da vida eterna com Deus nos céus. Essa mensagem transformadora, a pregação do Evangelho, que nos alcançou, que nos perdoa e que nos anima, precisa avançar. Precisa chegar a mais pessoas. Nós vivemos num momento ímpar, num tempo ímpar, onde essa pregação é rara. A pregação do Evangelho puro é rara. E ela é mais do que necessária. Cada um de nós, com tudo que Deus nos fez ser e ter, é chamado a servir. É chamado a falar, a testemunhar com ânimo, vigor e coragem, firmes, a palavra da salvação em Cristo. E nós não devemos desprezar ninguém por causa da sua simplicidade e humildade. Nós vimos que Jesus foi desprezado na sua própria terra por ele ser o carpinteiro, o filho humilde do carpinteiro José, o filho do humilde carpinteiro José e de Maria, que moravam ali em Nazaré. Lutero, ao refletir sobre esse texto, ele disse o seguinte: ele é o carpinteiro e nós somos a madeira. A sua obra é a sua querida e santa cruz, que está presa sob o ensino do Evangelho. E ele usa as suas ferramentas e age em nós, aplainando e nos esculpindo, a fim de matar o velho homem dentro de nós, que é o pecado, e dessa maneira prepara-nos para a sua nova criação, a nova vida. E ele tem que usar machados grandes, serras, cunhas, pois o velho Adão, o diabo, é um salafrário bem duro. Enfim, irmãos e irmãs, Deus é bondoso e trabalhador, e fez e faz tudo por nós. Graças ao trabalho árduo do seu Filho Jesus, morrendo na cruz e ressuscitando, podemos assim desfrutar e usufruir das maravilhas do amor de Deus, que são o pão de cada dia, paz, amor, perdão, alegria, esperança e salvação. Por isso vamos dar valor às oportunidades que Deus nos concede de permanecermos no caminho da salvação.
Não rejeitemos Jesus. Não façamos pouco caso dele. Não o ignoremos. Não resistamos ao Evangelho. Pois Jesus fez seu trabalho com amor, visando sempre o nosso bem e principalmente visando a nossa salvação. E essa pregação precisa continuar. Amém. Fiquemos de pé. A paz de Deus, que vai além da nossa sabedoria e compreensão, guarde-nos na fé em Cristo Jesus, para todo sempre. Amém. E em mim, ó Deus, compor o coração, e renove em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me como um voluntário espírito. Amém. Nós vamos orar e nós não temos aniversariantes nessa semana, né? Segundo a nossa lista, não há aniversariantes neste finalzinho de junho e começo de julho. Mas vamos orar pela dona Loraci Kni. Ela é irmã da Marli Podrats, né? E a Loraci, ela fez uma cirurgia ontem, aqui em Caxias, e vamos agradecer a Deus pela sua recuperação e pelo cuidado que recebeu e também orar pela sua recuperação. Ana Loraci Kni, irmã da Marli, né? Ela mora em Nova Petrópolis. Oremos ao Senhor. Querido e bondoso Deus, amado Pai, nós te louvamos e agradecemos, pois pela graça de Cristo e pela fé, temos o privilégio de sermos filhos e herdeiros do teu reino. Obrigado por nos amas e por teu grande amor nos perdoas e salvas. Também te agradecemos pelas incontáveis bênçãos que tens nos concedido. Diariamente nos providencias o sustento para a nossa vida e com amor cuida de cada um de nós. Senhor Jesus, durante o teu ministério aqui na terra, muitas vezes foste rejeitado. Mesmo assim, não deixaste de amar o mundo. Continuou, prosseguiu na sua missão, não desistiu. Hoje o mundo continua te rejeitando. Por isso te pedimos, firma a nossa fé em ti, dá-nos convicção do teu amor por nós, para darmos testemunho para o mundo de que tu o amas. E nesse mundo de incredulidade, ajuda-nos a permanecermos firmes em tua palavra, para crescermos no conhecimento da tua verdade, para vivermos em harmonia com a tua vontade, para manifestar com alegria a nossa fé. Da mesma forma, Senhor Jesus, chame-nos para servir com os nossos dons, nossas habilidades, ali onde nos colocas, de acordo com a nossa vocação, também através das nossas ofertas, a fim de levar o teu evangelho para o mundo. Afasta de nós todo o desleixo e desânimo para com o teu reino e a pregação. Ajuda-nos a estarmos empenhados no semear de tua palavra. Firmados na grandeza do teu amor, motive-nos a demonstrar nossa fé em obras de amor para com os que sofrem e para com os fracos na fé. Principalmente agora que estamos vivendo um tempo de inquietação por causa de uma pandemia.
Ajuda-nos a ter corações generosos para com aqueles que sofrem por essa doença, por aqueles que perderam o emprego e a liberdade de ir e vir. Usa-nos como instrumentos para o teu consolo chegar a todos que choram a morte de seus queridos. Oramos, Senhor, também pela irmã Laura Sicni, que passou por uma cirurgia aqui em Caxias. Laura Sic é a irmã da Marli, nossa irmã. Queremos, Senhor, agradecer por todo o cuidado que ela recebeu, toda a ajuda e esta oportunidade. Agradecemos pela eficácia da cirurgia, pelo sucesso da cirurgia, e oramos para que tu as acompanhe na recuperação. Que a recuperação dela possa ser total e completa. Agradecemos, Senhor, por tudo. Agradecemos, Senhor, também pelos médicos, enfermeiros, profissionais de saúde, que exercem seu trabalho com dedicação, especialmente nesse tempo de pandemia, redobrando seus esforços para curar, imunizar. Agradecidos também estamos pela oportunidade que temos de receber a vacina contra a Covid. Que essa vacinação continue a avançar para que a pandemia possa ser controlada. Abençoe, Senhor, também as ofertas que serão trazidas logo mais, bem como a ceia, onde recebemos aquilo que conquistaste na cruz, perdão, vida e salvação. Fique conosco, Senhor, concede-nos a tua paz. Ouve-nos, querido Pai, por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, e é em nome dele que nós oramos. Amém. Podeis sentar. Durante as ofertas, nós vamos cantar o próximo cântico. Cristo disse.
Nós vamos seguir com a celebração da ceia, fiquemos de pé. A Santa Ceia é uma refeição especial em que o próprio Jesus nos oferece o seu corpo e sangue, pois cremos que recebemos junto com o pão e o vinho, né? No pão e no vinho, nós recebemos o verdadeiro corpo e sangue de Cristo. Está realmente presente no pão e no vinho. Na Santa Ceia nós estamos lembrando que Cristo morreu para perdão dos nossos pecados e para a nossa salvação. Nela recebemos também crescimento na fé em Jesus e também crescimento no amor fraterno, no amor ao próximo. Oremos o Pai Nosso. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é, o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória minha. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Todos os que o beberdes em memória minha. Que a paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Cordeiro divino, morto pelo pecador, Se compassivo, Cordeiro divino, morto pelo pecador, se compassivo, Cordeiro divino.
Fiquemos de pé, nós vamos seguir com a oração final. Que o corpo e o sangue de Cristo que vocês receberam vos fortaleça e vos preserve na fé verdadeira para sempre. Fiquem em paz, que o Senhor sempre os acompanhe. Amém. Oremos. Querido Deus, te agradecemos por este culto, por sua palavra, e onde recebemos preciosos ensinamentos, perdão dos pecados, fortalecimento da fé e esperança em nossa vida cristã. Amado Pai, agora acompanha cada um de nós para que o nosso culto continue em nossa vida diária, onde quer que nós estejamos. Faze com que a Tua palavra e a Santa Ceia operem frutos de vida cristã diante de Ti e do nosso próximo, para que demos bom testemunho, pois a pregação do Evangelho precisa avançar. Por amor a Jesus, nosso Salvador. Amém. Recebam uma bênção do Senhor. O Senhor esteja na nossa frente para nos mostrar o caminho certo. O Senhor esteja atrás de nós para nos dar cobertura contra o mal. O Senhor esteja dentro de nós para nos consolar quando estivermos tristes. O Senhor esteja sobre nós para nos abençoar no testemunho. Assim o bondoso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe. Amém. Podeis sentar. Sim, irmãos e irmãs, chegamos ao final do culto. Nós agradecemos vocês por aqui estarem nessa noite, um pouco fria, né? Menos fria do que no início da semana, mas Deus nos deu essa oportunidade, esse privilégio de aqui estarmos para louvarmos a Deus e ouvirmos a sua palavra. Muito bem, vamos aos avisos, nossos recados, né? Reunião dos jovens, nós tivemos agora à tarde, né? Reunião dos jovens. Estudo bíblico nós teremos na terça-feira, estudo bíblico online, pela nossa página, através da nossa página no Facebook, terça às 19 horas. Então acompanhem lá, é um momento mais informal, e onde vamos continuar estudando o livro de Tiago. Né? Vamos continuar estudando o livro de Tiago. O livro de Tiago tem ensinamentos valiosos e vamos aproveitar essa oportunidade e acompanhar esse estudo bíblico na terça-feira, tá? 19 horas. Os próximos cultos são na sexta e no sábado, né? Sexta e sábado da semana seguinte, né? Da semana que vem. Então, nós teremos novamente nossos cultos, tá? Livretes da hora luterana, nós temos lá nos fundos, assim, nós recebemos essa semana, semana passada, uma nova remessa de livretes da hora luterana, e tem ali temas interessantes, né? Então, ali atrás tem, na estande, que você pode levar para entregar para um amigo, um colega, e é uma ótima oportunidade de testemunho, né? É uma ótima ferramenta de testemunho de fé, né? A pregação do Evangelho precisa continuar. Então, você usando o material, além de você ajudar aquela pessoa, porque tem materiais ali com temas assim bem atuais, como ansiedade, depressão, sofrimento, luto, né? E então tem mais temas ali que vocês podem olhar, né? Então leve, mas não guarde em casa, né? Entregue para alguém, né? Então, olha, tem um livrinho aqui para você. Por exemplo, alguém que perdeu alguém, né? Alguém que perdeu alguém, um livro aí para palavras, são livretes assim bem práticos, didáticos, e baseados na palavra de Deus, né? Vai fazer um bem para a pessoa e a pessoa vai conhecer o Evangelho, conhecer a palavra de Deus, né? Então, leve. Tem devocionários também, 5 minutos com Jesus, se não me engano, ali também, trimestrais, né? E, então, você pode alcançar para alguém, tá? É uma ferramenta ótima de trabalho, né? Pode surgir ali um diálogo, uma coisa assim, né? Amanhã também nós temos a reunião distrital, né, presidente, né? Reunião distrital. Ela vai ser online novamente, mais uma vez online, uma reunião importante, reunião da nossa região, que acontece, nós
temos 4 reuniões por ano, né? Então amanhã nós teremos então mais uma, e aí será online, né? E quem deseja participar, tá? Pode falar conosco, deseja participar ali pelo Google Meet, né? Bem fácil, bem prático e bem útil. São coisas, assuntos tratados ali que são importantes para o bom andamento da nossa região Serra Gaúcha, tá? O Distrito Videiras, tá? Amanhã às 2 da tarde, a partir das 2 da tarde, né? Não sei se tem mais algum recado, presidente, sim? Tudo certo, né? Então é isso. Está conosco novamente o Giovanni, né? O Giovanni, né? Está de máscara, né? Giovanni é sua esposa, né? A Giovanni já esteve em outras ocasiões também, né? Então, alegria tê-los conosco. Hoje, a esposa, como é que é o nome da esposa? Luciana. Isso, Luciana. Seja bem-vinda também, né? Que Deus possa abençoá-los e sintam-se em casa, bem em nosso meio, tá? Alegria tê-los conosco novamente. Muito bem. Então é isso, irmãos e irmãs. Tenham todos aí uma boa semana e um bom final de semana, né? Uma boa semana e até o nosso próximo encontro. Hoje eu fui vacinado, né? Graças a Deus chegou a minha vez. Até que enfim chegou a vez dos jovens, né? Os jovens, os mais jovens chegou, né? O Budi também, né? O Budi chegou a vez, né, Budi? Felizmente chegou a vez dos mais novos, né? E tomei a primeira dose hoje e fiquei feliz, né? Então, eu recebi, a Ivone me lembrou, né? Eu sabia que era até 44 anos. Estão falando que é 43 também. E eu estava na cama, eu ia dar uma cesteada, né, à tardezinha. Eu pulei da cama e fui lá e fui vacinado, né? A 1h pouco da tarde, né? Então, não perdi essa oportunidade, né? Que Deus colocou também, para cuidar da nossa saúde, né? Então, estou feliz também, tá? E são instrumentos que Deus nos usa, né? Também, a medicina, os cientistas, os médicos, para o bem-estar das pessoas também. Bom, eu fico lá na saída para dar um tchauzinho, né, de longe, né, e até a próxima. Deus abençoe a todos.